dia, Aristeu. Bom dia, Budan. Vou começar com uma pergunta. É possível ser feliz no trabalho com sensação térmica de -3 graus na rua? Com certeza é possível. A felicidade não depende dessa questão climática, ela é muito mais isso é uma postura mental, né? Associado a alguns fatores externos, mas assim, na realidade é possível, não tem problema nenhum. Vocês pesquisaram isso, né? Como surgiu essa pesquisa sobre felicidade do trabalho? Isso aí surgiu em 2018. Nós uns quatro colegas, né, que já tinham carreira acadêmica, mas todos eles com uma visão profissional, ou seja, de pé no chão, de empresa, de loja, fábrica. A gente sentou num barzinho perto ali do Parque da Redenção e começamos a falar. Era o Cláudio, o Daniel, o Eduardo e eu. E ali a gente começou a se preocupar. A nossa visão, nosso tema inicial era assim: a questão dos estudantes saídos de uma universidade, a escassez de mercado de trabalho e a nossa percepção inicial é que eles queriam ganhar dinheiro. E então o nosso primeiro nome, né, foi Make Money, ou seja, vamos fazer montar um projeto que ajude esse pessoal a ganhar dinheiro. E logo em seguida, assim, não sei se foi no mesmo dia ou depois, mas a gente chegou à conclusão que não era isso, que essa galera millennials e tal, eles querem ser felizes, talvez muito mais do que ganhar dinheiro. Tanto é que essas startups, elas mostram isso, uma condição vamos dizer, de trabalho que eu, por exemplo, não aceitaria, mas uma visão assim tranquila, os coworkings e tal. Então é uma visão. E a gente começou daí a juntar. Então a questão ficou felicidade. Até que a gente começou a chamar a empresa de Make Money and Happiness, uma coisa assim. Esse nome nem pegou muito. E aí a gente começou a estudar felicidade. E a gente se reunia uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e começou a aprofundar. Nós fizemos uma análise no que o mercado estava trabalhando, e a gente ficou assim um pouco ansioso com algumas coisas que a gente não estava vendo, né, que estava sendo considerado. Nesse momento, né, a gente teve a entrada de um amigo, também colega, e o Elvisney, que estava fazendo doutorado em Coimbra, justamente sobre o tema felicidade. E aí ele contou para nós que no início ele também estava trabalhando a questão dinheiro com felicidade. E aí nós contamos para ele a nossa ideia de focar no trabalho, que era uma coisa assim que para nós tinha tudo a ver. E ele se interessou, então ele passou a fazer parte do grupo, né? Mais adiante entrou a Cláudia, que é uma psicóloga, mas isso alguns meses depois. Então a gente montou um grupo, houveram 2 saídas, o Cláudio e o Eduardo tiveram que sair por questões particulares, mas nós 4 seguimos, eu, o Daniel, o Elvisney e a Cláudia. Então, administração, psicologia, engenharia, misturou aí uma equipe. Sim, ali tem químico, tem engenheiro, tem psicólogo, tem administrador, tem economista, mas a nossa maior, como é que eu vou dizer assim, afinidade vinha de uma visão prática. Nós todos éramos oriundos de empresa, trabalhamos todos muito tempo em empresas e depois nos encontramos na universidade. Mas a gente sempre teve o viés ligado vamos dizer assim, as pessoas no trabalho. Só para a gente ter uma ideia, eu sou de uma época, né, eu comecei a trabalhar em 1980, onde num dos dias um dos chefes meus perguntou: deixa eu ver tuas unhas. Daí eu olhei para ele: não, mas por quê? Eu quero ver se ela tem sangue. Eu disse: mas o que é isso? Quero ver se tu tirou sangue das pessoas. Ou seja, isso era um modelo. E aí não era uma coisa assim, o chefe era não sei o quê, não. Era esse o modelo. Sim, era isso que era valorizado, né? Sim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, era cala a boca e vai fazer. Ou seja, era esse o modelo, né, que se tinha. E de lá para cá, muita coisa, graças a Deus, tem mudado. Então, assim, essa visão de felicidade traz isso, de ser feliz no trabalho. Porque a gente está... Mais adiante, a gente associou assim, uma pessoa que tem tesão, que pega uma pessoa que está numa startup, ela tem uma tesão do cão, ela se dedica, trabalha 12, 15 horas por dia e não nota. Então, assim, mas ela é feliz.
Ou seja, não tem esse cumprir hora, não tem, Tá. assim, ela tá afim. Mas aí vão vir os críticos que vão dizer o seguinte, não, mas a felicidade é um equilíbrio entre vida pessoal e tal. A pesquisa de vocês chegou nesse ponto ou não? Ficou mais no trabalho mesmo? O que a gente começou a fazer, assim, a nossa ideia primeiro era montar um projeto. E aí a nossa primeira coisa foi resolver validar isso aí. E aí surgiu a ideia de fazer uma pesquisa, né? Pesquisa significava avaliar em cada empresa que a gente entrasse se as pessoas naquela empresa estavam felizes ou se sentiam felizes. Não é uma felicidade absoluta, a gente chamou até de felicidade percebida, porque é uma autopercepção que a gente coleta e a partir daí monta um relatório. E nessa análise, com a ajuda de todos, né, porque foi um trabalho que teve a base inicial nossa, que era financeira e felicidade, teve a contribuição do Visney, trazendo coisas assim teóricas, universalmente já aceitas e validadas, e teve a nossa capacidade criativa também, né? Então nós trouxemos assim, primeira coisa, o básico é a pessoa tem que ter uma saúde. Ela não pode ser feliz se ela tiver com dor de cabeça, se ela tiver com algum problema de saúde. Então a gente nesse processo a gente começou a criar alguns critérios básicos, né? A saúde então foi o primeiro deles. O segundo deles foi a questão do alinhamento de valores. Isso pode parecer um pouco estranho, mas na realidade tu é feliz se tu tem valores alinhados com os valores e propósitos da organização. Isso hoje em dia está se falando muito essa questão de alinhamento de valores, o compartilhamento de pessoas e tal, tu só consegue compartilhar se tiver uma unidade. Não adianta eu querer ir para a esquerda, querer para a direita, eu achar que o certo é Deus, tu achar que o certo é diabo, ou seja, são coisas assim que são antagônicas. E a ideia de que o dinheiro compra tudo não funciona para esse tipo de efeito. Então, esse foi os dois primeiros, saúde. O terceiro foi a perspectiva de resiliência, ou seja, o quanto as pessoas são capazes de rapidamente se reerguer. Pode parecer uma coisa meio estranha também de saída, mas não. Se tu é daquelas pessoas assim que levam um tempão para curtir vamos dizer, um feedback negativo e tal, assim, tu passa a ser um cara que curte muito esse estado, vamos dizer, de não felicidade ou de não satisfação com a vida. E a partir daí tu demora, então assim, tu contagia os demais, tu passa a ser aquela pessoa que está sempre de mal ou triste. Então assim, é um processo que angustia. E o quarto critério que a gente chamou, esses quatro são os básicos, vem a ser a questão da adaptação ao mundo moderno, a todas essas tecnologias. A gente está vendo isso agora no processo de pandemia, e as pessoas de uma hora para outra tiveram que trabalhar com meio digital, tiveram que se adequar. Antes isso era uma coisa que não era assim tão comum, mas hoje em dia quem não tiver essa competência certamente está se sentindo fora. Isso gera uma percepção de infelicidade. Então essas coisas são básicas. Como pilares, que aí são, digamos, aquilo que são os alavancadores mesmo, né, os catalisadores. Essas coisas, só para recapitular, a questão da saúde e segurança ali, né, que seria o primeiro, é uma questão que depende de fatores externos, digamos assim. A questão da resiliência depende mais da pessoa, quase, né, ou do histórico dela, do que ela traz de bagagem. E a adaptação, certamente. Sim, tem meios para treinar ela, né, ou para pelo menos incentivar essa... O problema maior e como é que eu vou te dizer, como a gente está trabalhando isso num nível de empresa, se eu perceber, por exemplo, que o Aristeu tem essa dificuldade de lidar com tecnologias, eu consigo fazer com ele um trabalho de ajuda, né? Da mesma maneira, se eu perceber que o Aristeu é um cara que tem um nível de curtir muito, ficar muito, vamos dizer assim, triste e tal, eu tenho condições de ajudar. Então, assim, a própria questão de saúde que a gente mede são critérios, por exemplo, sono, alimentação, exercício físico e uma percepção natural. Então, a gente tem questões, né, para isso. E nas empresas que a gente abordou, esse tem sido o pior resultado, por que pareça, de todos os 8 critérios. A saúde? A saúde tem sido o pior. Percepção da saúde, na verdade. Percepção da saúde. Em relação à alimentação,
Em relação à qualidade do sono, que a gente se deu conta que as pessoas se percebem dormindo mal, ou seja, um sono que não repousa, e questão de práticas de exercício físico. Isso mesmo em empresas gigantes que têm refeitório, por exemplo, servem pelo menos do almoço. Sem dúvida. Isso aí Igual a pessoa escolhe, né, no refeitório que ela come. Exatamente. E a partir daí a gente percebe os homens também uma condição pior do que as mulheres. Claro, a nossa amostra é pequena, Botan. Nós fizemos em 5 organizações até agora, mas assim, na realidade, os homens têm mostrado consistentemente uma percepção pior. Não sei por quê, mas isso está acontecendo. Interessante. Sequência, assim, ó, a gente também, aí, com toda a bagagem teórica, a gente construiu uma parte que mede a satisfação com a vida, que vem a ser toda a base teórica. E nesse aspecto, nosso questionário tem umas 70 questões, mais ou menos, aproximadamente 20 são dessa parte. E a gente mede aí, por exemplo, a questão da eudaimonia, ou seja, se a pessoa percebe que a vida dela tem propósito, ou seja, se eu tenho um propósito, eu me sinto mais feliz, eu me percebo mais feliz. Tem uma outra coisa que fala também, são as emoções negativas e as emoções positivas. Ou seja, a gente chama de balanço emocional. Então, se eu, por exemplo, tenho muito mais emoções negativas do que positivas, e a gente na nossa métrica, a gente pontua de 0 a 10. Então, a gente sempre tem uma nota que é dada por cada uma das pessoas que se avalia. Então, a gente percebe, a partir da nota, né, que elas têm uma maior incidência de emoções negativas. E aí não é a questão se ele deu 5 ou 10, é a questão da diferença, ou seja, eu tenho que ter uma diferença entre a média de emoções positivas muito maior do que a média de emoções negativas, ou seja, mostra. Porque não dá para dizer que tu é feliz sempre, nem que tu é infeliz sempre. Ou seja, então, assim, na realidade, tu tem que ter uma carga, nesse balanço, tem que ter mais o lado positivo. Isso te dá essa... Aí tem uma tentativa estatística de dar um limite de felicidade. Sim, a gente usa... Bem subjetivo, né? E é autodeclarado, geralmente, as respostas, né? Imagino que as perguntas tenham que ser muito bem feitas para conseguir tirar. São. Nós fizemos, assim, as 2 primeiras empresas, nós fizemos combinadamente com eles, como se fossem protótipo, né? Então, a gente fazia, validava e rearrumava, porque é um aprendizado constante, né? Então, hoje a gente mais ou menos já tem as nossas questões definidas. Claro, sempre pode melhorar, porque a gente não tem um lado, vamos dizer assim, estático. Se tu é uma organização, que nem a gente fez há pouco, uma faculdade, tu tem que fazer uma adaptação, porque passa a ser um outro meio. Então, tu tem que fazer uma adaptação, mas o conteúdo é igual. Mas voltando, então, assim, dos pilares que a gente nominou assim, o primeiro deles é a satisfação com a vida, ou seja, a questão da felicidade percebida pela pessoa. O segundo deles vem a ser a questão de grana, ou seja, a questão da remuneração. Não o quanto ganha, mas, por exemplo, se ele sente que essa remuneração está adequada àquilo que ele faz. Se ele sente que essa remuneração depende mais dele do que da empresa. Porque se for uma pessoa que estiver na condição de que achar que a remuneração depende mais, né, dos outros do que dele, ele tende a se sentir, isso é percepção minha também, não é uma questão ainda clara, ele tende a se sentir menos feliz, vamos dizer assim, percepção. Então, a questão da grana é importante, porque ele tem sonhos, ele tem propósito, ele tem que ter essa condição de sustentar. E a gente percebe também, quando a gente faz a pergunta se ele se sente próspero, que a palavra prosperidade, ela não é uma definição absoluta, cada um tem o seu senso de prosperidade. Então, eu posso ganhar 2.000 e me sentir próspero, e outra pessoa pode ganhar 30 e não se sentir próspero, ou seja, é uma questão relativa. Justamente por isso, assim, a gente não toma por base um conceito externo, a gente tem cada uma pessoa em si, é um indivíduo e tem sua base. O terceiro... Até porque, só para comentar, ontem tinha um exercício nas atividades em casa do meu filho de 7 anos e era pergunte a um familiar para ajudar a definir esses termos. Aí tinha lá alegria, paz, felicidade, amor. E apareceu prosperidade.
Até achei interessante que tu comentou. E aí eu fui explicar para ele, eu fiquei pensando, bom, prosperidade, filho, o que é prosperidade? É quando tu tem sucesso. Tá, mas o que é sucesso? Quando as coisas que tu quer dão certo, quando tu atinge teus objetivos, quando tu te sente bem, financeiramente. Mas é difícil, né? Cada termo desses como diria, Difícil. é uma valise, né? Sim, é interessante quando a gente aplica a pesquisa, e até agora tem sido presencial, né? Mas a gente já fez as últimas devolutivas já foram online, né? E as pessoas volta e meia nos chamam assim, o que é isso? O que quer dizer isso aqui? Porque não são termos tão comuns, mas bem isso mesmo. O terceiro ponto que a gente chamou de pilar, que nos surpreendeu bastante, pelo menos a mim, assim, é que o relacionamento é importante. Ou seja, as pessoas têm que ter um nível de relacionamento saudável. E aí a gente mede o relacionamento familiar, o relacionamento na empresa, o relacionamento com os amigos, ou seja, são esses níveis de relacionamento. E se o relacionamento ele é um relacionamento positivo, ou seja, se ele te agrega, né? Então, tu vê assim, a gente já tem aí a satisfação, vamos dizer, in natura, ou seja, aquela que tu tem a questão da remuneração e tu tem a questão do relacionamento. E o quarto pilar é o que a gente mede, o pilar relativamente ao trabalho, né? As questões ligadas a práticas do trabalho. E aí a gente se baseou nos critérios da Fundação Nacional da Qualidade, o Prêmio Nacional da Qualidade. Ele trabalha com 8 critérios, né? Ele trabalha o pensamento sistêmico, ele trabalha o compromisso com as partes interessadas e outros assim. Então, só para te dar uma ideia, então a gente tem isso na base. E os que têm dado menos pontos sistematicamente é pensamento sistêmico e a questão da sustentabilidade. Ou seja, as pessoas, elas, e principalmente hoje, essa geração mais nova, eles querem se sentir parte. Então, aquela história de que a estratégia é top-down, ela acabou. As pessoas dentro da organização têm que ter essa percepção de para onde eles estão indo. Então, antigamente era tu se sentia, não, deixa com o chefe lá, tá sabendo, então vamos trabalhar Sim, aqui. eu vou fazer a minha parte aqui. Hoje em dia não. Então, assim, essa tem sido a pior nota de todos esses 8 critérios. É o pensamento sistêmico, ou seja, a capacidade de enxergar o antes, o durante, o depois, né? Para que eu estou trabalhando? Se vai ter futuro isso, ou seja, não é uma questão de insegurança, é uma questão de querer saber e querer participar. Então, assim, e a questão de sustentabilidade também é baixa, porque a gente nota, a partir da percepção deles, que as empresas ainda não têm uma postura voltada para a atuação sustentável, né? E quando eu falo sustentável, é uma questão, vamos dizer assim, isso é geral no mundo, tá? Não é uma questão só nossa, mas assim, existem hoje aquilo que a gente chama de externalidade. Externalidade é uma palavra chata e complicada. Externalidade significa que a tua organização é responsável por todas as coisas que ela provoca para o meio externo, independente se as pessoas concordaram ou não nisso. Ou seja, o Bodan, de repente, vai fazer uma cerca na casa dele e antes de colocar a cerca, ele diz assim, pergunta para o vizinho, posso colocar? O vizinho pode. Aí tu coloca a cerca e a cerca um dia cai e essa cerca causa algum dano, né? Tu é responsável por isso. Ou seja, o teu vizinho permitiu tu colocar a cerca, mas mesmo assim tu é responsável por isso. Então isso pega numa questão de efeitos à natureza. Ou seja, tu gera um dejeto, tu tinha uma lei que te dava autorização para fazer aquilo, a comunidade estava sabendo, mas isso aconteceu, né? E aí isso está aparecendo na pesquisa de as pessoas sentirem que as suas empresas não estão fazendo bem. Isso mesmo. Então, assim, e a partir daí a gente pega essa pesquisa e faz a devolutiva para os sócios, né? Os sócios, diretores, ou seja, quem nos contratou. Tá, mas eu tenho uma dúvida, por exemplo, tem questões aí sensíveis, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento, tem pessoas que, né, vamos supor, que se demonstrem insatisfeitas com remuneração. Como é que funciona isso? Elas são protegidas de alguma forma? Como que elas se abrem para falar isso para ti ou para os pesquisadores?
a gente tem um cuidado muito grande com essa questão ética, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião com praticamente todos os funcionários, né? Todas as pessoas que vão ser entrevistadas. A gente gosta de entrevistar não só os funcionários, mas os sócios, diretores, todo mundo, conselho, ou seja, entra todo mundo, porque a gente depois estratifica. Então, a gente coloca para eles assim: se vocês quiserem receber uma devolutiva individual, vocês assinem, mas fiquem tranquilos que não vai ter nenhuma liberação de vocês, do nome de vocês, para cima. Por exemplo, houve uma empresa onde nós tínhamos só uma pessoa num setor. Esse setor a gente não estratificou. Ou seja, Ia ficar óbvio que era aquela pessoa. Ficará óbvio que era aquela pessoa. Então, a gente tem esse cuidado. Então, a gente pode estratificar, por exemplo, um setor industrial, a questão da expedição, manutenção, produção, qualidade, ou seja, depende de cada empresa, a gente faz essa estratificação. Isso é muito bom, porque daí tu consegue comparar um setor em relação ao outro, que para nós não tem nenhuma significância, mas para eles pode ser uma condição diferente, ou pode ser uma liderança diferente, ou seja, são características, né? E isso é importante. E a gente, como a gente trabalha com um software chamado SPSS, que é um software que faz correlações, a gente tem essa liberdade de fazer cruzamentos, né? Por isso que a gente consegue fazer cruzamentos envolvendo nível de escolaridade, se é homem, se é mulher, se é pessoas de mais idade, menos idade. Nesse caso das pessoas de menos idade e mais idade, apareceu um caso interessante. Normalmente, geralmente, as pessoas de menos idade têm uma felicidade percebida menor do que as de mais idade. Eu sempre achava que era o contrário, né? Então, são mais insatisfeitas, de repente. Vamos fazer um parênteses, né? Como nossa população é só pessoas que trabalham, aquelas pessoas de mais idade que trabalham certamente são sênior e certamente já tem uma certa tranquilidade, uma certa garantia, né? Ou seja, não estou pegando pessoas desempregadas, né? Que até pode ser um escopo de uma pesquisa futura, mas na realidade tem um grupo de controle com E então assim mostra que a ansiedade, a angústia das pessoas mais jovens, ela se reflete nisso. Não só em questão de remuneração, de várias coisas assim que têm aparecido mesmo, que elas têm um nível. E outro fator que tem aparecido interessante, né, dando uma pista, é que as pessoas normalmente fazendo, por exemplo, uma graduação ou uma pós-graduação são mais felizes, se percebem mais felizes do que aquelas pessoas que já concluíram a graduação ou que já concluíram o pós-graduação. Parece que olhando assim, eu tenho uma curva de expectativas, quando eu atinjo essa expectativa, ela não se realiza, eu caio. Então, ela funciona nesse... Ou seja, são insights que a gente passa para a organização. Tá, então, além de um mapeamento, digamos assim, de uma faculdade que não é um índice absoluto, mas é comparativo, né? Entre as pessoas, entre os setores, empresas, não sei se tem esse mapeamento. A gente tem o mapeamento hoje considerando toda a população que a gente envolveu, né? O grupo de pessoas que a gente envolveu, a gente tem esse comparativo, e a gente quer fazer, que é o mais interessante, eu recomendo, assim, de 1 a 2 anos depois, tu refazer na mesma organização para que ela se perceba. Sim, um comparativo histórico daí. Comparativo histórico, né? Tá, e além disso, daí tem então também insights sobre alguns pontos específicos que aqui bateu um número ruim, o que poderia ser feito ou não? A pesquisa se limita a dar o número e... Não, assim, aí tem uma questão que, como a gente é tudo meio rodado, né, a gente já tem uma certa competência para fazer algum tipo de relacionamento sistêmico, ou seja, fazer uma inferência. Como nós não entramos na organização, a gente não fez uma abordagem, a gente consegue dar alguns indícios. Por exemplo, presta atenção naquele setor, que aquele setor, aparentemente, as mulheres estão, né, se sentindo menos isso. Então, tu começa a fazer correlações. Olha,
as pessoas de menos formação são mais felizes ou infelizes. Então, a gente começa a dar pistas. Isso é muito importante, porque uma das coisas assim, que nos surpreendeu foi quando a gente apresentou essa questão de alinhamento de valores numa das devolutivas que a gente fez para a direção. A pessoa responsável pelo RH disse assim: que bom ver isso, porque há 2 anos, quando a gente tomou a decisão de contratar pessoas só do nosso jeito, a gente não tinha essa certeza, né? E ali deu um alinhamento de valores das pessoas com o da organização acima de 9, ou seja, quase que todo mundo alinhado com a mesma. Isso, tu imagina isso aí perante o cliente, perante o consumidor, passa uma energia positiva. Não tem que estar dizendo que é importante fazer, eu já sei que é importante. Isso gera um dinamismo na organização muito grande. Uma coisa interessante que a gente acabou fazendo sem querer e deu certo, quando a gente fez na primeira empresa, a gente resolveu fazer essa devolutiva individual, muito mais no aspecto de validar o método. A gente não tinha essa pretensão. E o resultado foi excepcional. As pessoas, elas se sentiram super, vamos dizer assim, não super assim agradecidas por alguém estar falando delas para elas. É uma devolutiva da psicóloga Cláudia para cada uma delas. É uma reunião individual com cada pessoa. Individual. E aí a Cláudia compara a pessoa com a média da empresa. Ou seja, então aí tem um esforço dela se dar conta disso também. Então, na realidade, mas tem que ser feito por um profissional muito, muito qualificado para isso, né? Exatamente. Por isso que é um psicólogo. Esse feedback. Eu trabalho um pouco também isso, né? De repente, essa etapa de dar resposta já garante um certo envolvimento com os valores. Sim, sim. Porque muita coisa é o profissional que tem que se mobilizar, né? Então, se a gente mostra para ele que ele aqui nesse ponto está com um nível de resiliência baixo, a gente sinaliza, olha, a gente não, né? Porque eu não sou da área. Olha, aqui tu está precisando de ajuda. Fala com a pessoa de RH, fala com um amigo, alguma coisa, ou seja, te mobiliza para resolver essa questão. Que acho que é interessante. E os resultados têm sido bem, bem interessantes. Tá, e aí eles têm a pesquisa, então, vindo para esse lado da relação entre pessoas felizes e o trabalho em si, né? Não sobre o como as pessoas são felizes no trabalho, mas até que ponto digamos assim, é importante a pessoa estar feliz no trabalho. Então, se a gente vai para um exemplo aqui de histórico, né? A gente tem sociedades ou civilizações em que o trabalho era escravo e eles eram grandes realizadores ou tinham alta produtividade, né? A gente vai para os grandes impérios aí da história. Hoje é um cenário diferente, né? Como que funciona essa relação? É importante a pessoa estar feliz? O que ela vai oferecer a mais para a empresa ou para o projeto, né? Estando feliz ou não? Como é que tu sente isso a partir dessas 5 pesquisas, enfim? Essa foi uma pergunta que a gente teve, e aí eu fui buscar na minha bagagem acadêmica também. Tem as 5 disciplinas, o livro As 5 Disciplinas do Peter Senge, que trabalha sobre Learning Organization, ou seja, aprendizagem organizacional. E ali o Peter Senge nos deu essa base, vamos dizer assim, teórica. Ele diz assim que uma empresa tem que ter uma visão e compartilhar. É a primeira disciplina. Ou seja, a segunda coisa é que as pessoas têm que ter domínio pessoal, ou seja, elas têm que saber o que querem na vida. Se tu pegar essas pessoas e colocar num grupo, num time, e desafiá-las, né, elas vão ser capazes de quebrar o modelo mental. E da quebra do modelo mental numa visão sistêmica, que é o pensamento sistêmico do Peter Senge, elas geram inovação. A nossa reflexão é bem simples. Não adianta ter pessoas que saibam o que querem da vida, a empresa ter uma visão e compartilhar, se nesta equipe eu não tiver pessoas felizes. Eu não adianta colocar, então, este grupo, que eu vou chamar de comitê, ou seja lá, ou equipe, ou time, esse grupo tem que ter tesão, tem que ter brilho no olho.
Senão não adianta eu botar pessoas que sabem que querem, mas eu sei que eu quero, eu não gosto dessa empresa. Como é que eu vou botar numa equipe que vai trabalhar pró quebrar modelo mental? Então, assim, ela nos deu consciência. A gente ancorou o nosso trabalho na visão do Peter Senge e colocou, além dessas 5 disciplinas, né, colocou mais uma, que vem a ser a questão da felicidade das pessoas. Na nossa crença, só posso montar um time se o time estiver feliz. Pega um time de futebol. Eu posso dizer para o atleta que ele ganha cerca de 500 mil por mês, ele é titular, ele vai jogar na posição que ele quer, mas ele não está feliz. Ele não vai jogar bem. Ele não vai ser capaz de jogar para o time, né? E aí o time todo perde. Então, nota assim, a felicidade ela é importante. Reconhecer que ela é básica. Tá. Fundamental para isso aí. Tu viu esse seriado que saiu agora do Michael Jordan, do Last Dance, né, que é a última temporada dos Bulls, mas ele fala dos 6 campeonatos, enfim, que talvez sejam um dos maiores times da história da NBA, né, e eu tirei muita coisa dali, e uma delas é assim, o ambiente no time não era um ambiente, digamos assim, confortável, amigável. Ele mostra ali, inclusive, o próprio Michael Jordan, ele fazia bullying o tempo inteiro com os outros caras do time e tal. Mas tinha uma percepção de que eles se sentiam vitoriosos e capazes de alcançar os títulos, né? Então, de que forma essa pesquisa enxergaria isso? Bom, o ambiente ali não é dos melhores, tem pressão, mas os atletas ali dentro estão se sentindo motivados, unidos em torno de um objetivo. Será que é isso ou não? Provavelmente ali tem uma questão, né, relacionada com a questão do eudaimonia, ou seja, a minha vida tem propósito, né? Eu quero ser aquilo. Então aí e eu sou feliz jogando bola. Talvez não seja feliz, vamos dizer assim, porque ninguém consegue ser feliz em todos os momentos da vida. Mas estando jogando basquete, por exemplo, né, é fundamental isso aí. Então, essa questão é inata na hora da execução do trabalho, na hora que tu está desenvolvendo a tua profissão. Por exemplo, eu e tu agora, em tese, nós dois, imagina se a gente estivesse infeliz. A nossa conversa ia ser, sabe? Outra coisa, o fato de a gente estar com pessoas gera um nível de envolvimento, engajamento, aquilo que antigamente o pessoal falava, quando olho um indivíduo, se eu vou contratar ou não, quero ver se ele tem brilho no olho. Então, mais ou menos é isso, né? As pessoas têm que ter aquela vontade de querer fazer alguma coisa, não só para elas, mas também para a organização onde elas estão nesse momento trabalhando. A pesquisa em si, vocês oferecem ela como um trabalho de consultoria, né? Quem quiser eventualmente fazer na sua empresa ou, né, esperar um retorno para fazer, como é que faz? Quanto tempo dura? Que equipe envolve? Quantos consultores? Enfim. Sim, a nossa equipe somos 4, né? Cada um tem a sua parte, né? Digamos assim, e leva em torno de 2 a 3 meses. E tem a primeira fase, que é a fase da apresentação para as pessoas. A fase seguinte é a fase onde elas preenchem o questionário, que pode ser, tudo isso aí pode ser virtual, não, nada pode ser presente, não precisa ser presencial. Elas preenchem os questionários, nos devolvem, a gente daí introduz os dados nesse software SPSS e a partir daí a gente extrai os relatórios, as conclusões, nós fazemos a devolutiva para a direção, depois nós fazemos a devolutiva para todas as pessoas da empresa que participaram, às vezes pode ser em 2, 3 rodadas, 4, se for o caso, e depois a gente faz as devolutivas individuais. Então, aí, normalmente, 3 meses, porque as devolutivas individuais tem que agendar, tem que marcar, e aí, sabe, é todo um processo. 3 meses, mais ou menos, esse é o período de realização. Beleza, acho que era isso. Acho que minhas dúvidas acabaram. Tá bom. Provavelmente amanhã vai ter mais, mas... Obrigado pela oportunidade, Bodan. Grande abraço. Beleza, Eliseu, um abraço. Tchau.